Próxima questão, tá? Olha lá, alternativa A, alternativa correta. Próxima questão aqui, ó. Continuando na ideia de manual. Eu vou fazer mais questões referentes a isso, porque a questão do manual é uma coisa comum do nosso cotidiano, certo? E a prova do Enem sempre tem cobrado isso. Ok? Na minha lista estava a questão 4, página 39. Vocês devem estar mais à frente, um pouquinho mais à frente. 43? Ah, página 43, falaram aí. Já está atualizado o caderno de vocês. Tá? Diz assim, ó. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Este captador comum consiste em uma bobina que possui fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Ó, presta atenção. Até ali, ele está dizendo como funciona o sistema. Você tem uma guitarra com uma corda, certo? Que o guitarrista ele vai tocar essa corda, ele vai dar uma percussão na corda. Na hora que ele bater na corda, a corda vai começar a vibrar. Mas antes disso, o captador da guitarra elétrica, ele é feito de um fio todo enrolado em torno de um ímã, certo? Ok? Que vai captar a vibração dessa corda. Mas para captar a vibração dessa corda, o que aquele ímã que está ali dentro da bobina, ele faz com o que está dentro da corda? Ele organiza magneticamente as partículas dentro da corda. Ok? Então a corda, ela fica com seus digamos assim, nós chamamos de ímãs elementares, organizados pela presença de um ímã externo, que é aquele do captador. Aí quando você toca a corda e bate ela começa a vibrar. Ao vibrar, o que acontece com os seus ímãs elementares ali dentro? Também vibram. E o captador percebe essa vibração dos ímãs elementares da corda. E essa variação do fluxo magnético que acontece ao redor do ímã faz com que surja uma corrente elétrica na fiação, e aí o amplificador percebe essa variação e amplifica esse som. Certo? Ele reproduz isso na forma de um som amplificado. Ok? Isso induz uma corrente elétrica na bobina, como eu disse para vocês, que é transmitida até o amplificador. Daí para o alto-falante. Do amplificador vai para o alto-falante. Aí a questão diz assim. Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, ok? Que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Em violão tem esse tipo de corda, não tem? Violão de corda de nylon, né? Ok? Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som. Quer dizer que a corda de aço funcionava, certo? Com a corda de nylon, não funciona. Tá? Pode funcionar como um violãozinho, certo? Sem amplificação, certo? Mas ele dizia aqui na questão que eletronicamente parou de funcionar. Por que isso aconteceu? Ele perguntou, por que a corda de nylon? Vamos lá. O que acontece com a corda de nylon? O nylon, ele é um metal ou não metal? Não metal. E a corda original? Era o metal, mas qualquer metal? Não. Que metal que era? O aço. O aço é feito de quê? Primeiro, o aço é um metal, na verdade? Não, o aço não é um metal. Não, o aço não é um metal? Não. O que é o aço, então? O aço é uma liga metálica. Você sabe o que é uma liga metálica? Uma liga metálica é quando você funde dois ou mais metais, ou até metal com não metal. Por exemplo, no caso do aço, existem vários materiais que eu posso fundir com ferro para gerar o aço. Por exemplo, o aço carbono, que é muito utilizado em ferramentas, utilizado em aparelhos ou peças que exigem grande resistência. O aço carbono, utilizado até em construção civil. Ele é misturado, o carbono, o elemento químico carbono, com o ferro. Isso é chamado de aço carbono. Existem outros tipos de aço que você mistura o ferro com estanho, que é um outro metal. Você pode mesmo misturar ferro com cobre, ok? Por exemplo, ferro com cobre já gerou alguns metais bem conhecidos. Metais não, umas ligas metálicas bem conhecidas, como o bronze. O bronze ele surge da mistura do ferro com o cobre. Então, cuidado. O metal, ele não é o aço não é exatamente um metal. Ele é uma liga metálica, ok? Tá? Mas contém o metal, certo? E esse metal que é no aço, com certeza, é o ferro, ok? O ferro é um material que magnetiza com grande facilidade, ok? Ele pertence a uma classe de materiais chamada metais ferromagnéticos, como o próprio nome diz. Ferromagnético, o primeiro deles é o ferro mais conhecido, ok? Ele se magnetiza com facilidade. Todo material magnetiza?
Não, o nylon é um material que não magnetiza. E, aliás, como ele não magnetiza, ele não tem seus ímãs alimentares organizados na presença de um campo magnético. Ok? Não fica organizado com facilidade. Então, o que acontece? Para que a corda pudesse transmitir algum som até o amplificador, certo? Ele teria que converter essa vibração mecânica da corda em oscilações do campo magnético. Como a corda de nylon não magnetiza, certo? Quando o guitarrista percute a corda, bate nela, ela vai vibrar, não vai? Mas os ímãs elementares dela vai sensibilizar o captador do amplificador? Não. Então o que vai acontecer? Isso ocorre por quê? Porque a corda de nylon, letra A, isola a passagem da corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Vamos ver. Varia o seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço? Ela fica maior, fica menor do que o aço? Apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente? Ela magnetiza ou não magnetiza? Não magnetiza, exatamente. Não é a corrente elétrica não passa pela corda, certo? A corrente elétrica passa pelo captador, né? Certo? Pela corda não. Porque se passasse pela corda havia um risco do guitarrista, né? Imagina se ele estivesse tocando a corda de aço e passasse corrente elétrica pela corda. Ao ele tocar na corda, ele pode levar um choque, né? Certo? Não, não é assim não, tá? Alguém já viu aquele guitarrista que fica doido tocando lá porque está levando um choque? Né? Toda aquela empolgação dele lá é porque está levando um choque quando ele toca na guitarra. Não, não é, certo? Não tem nada a ver com isso aí. Então, não é com isolamento. Mas está relacionado com a magnetização desprezível. Vamos ver as outras? Induz a correntes elétricas bobinas mais intensas do que a capacidade do captador? O nylon vai produzir mais oscilações eletromagnéticas do que o aço? Não, exatamente o contrário. Oscila com uma frequência menor do que a percebida pelo captador. Também não. Tá? Tanto é que a corda de nylon pode ser usada no violão do mesmo jeito que a corda de aço, não pode? E produz as mesmas notas musicais. Então, não está relacionado com a letra E. A alternativa correta é qual? A letra C. Apresenta uma magnetização desprezível, ok? Sob a ação do ímã permanente. Tá? Reparem que essa questão ela é um pouco mais complexa do que a anterior, notaram? Não é só conta, não houve conta nenhuma aqui, né? Certo? É uma questão que houve mais interpretação do que está acontecendo e muito conceito físico envolvido ali. Há um domínio sobre os conceitos da física aí para interpretar o que vai acontecer, o que está gerando de problemas ali. Tá? Tudo bem até aqui? Próxima questão. Tá? De novo, em um manual, sobre o manual aí. Só que o manual anterior, ele fala sobre o aparelho captador, certo? Um detalhe mais técnico. Agora não. Vamos para uma situação comum de novo. Tá? Na minha questão aqui seria na página 40, de vocês é mais à frente. Aqui mais à frente. 43? É 43 mesmo? Vamos lá. Diz assim, em um manual de um chuveiro elétrico, são encontradas informações sobre algumas características técnicas, ilustradas no quadro, que é esse quadro aqui, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área da secção transversal dos condutores utilizados. A área de secção transversal é a área de corte do fio. Se você imaginar um fio então e fizer um corte, posso usar aqui o giz. Imagine que o giz fosse um fio. Se eu fizer um corte no giz, que figura geométrica você vê aqui? Um círculo. Quando ele fala área da secção, é a área de corte aqui, certo? Esse círculo que estão vendo aqui. Tá? Vamos ver as características técnicas do chuveiro. Diz assim, especificação. Nós temos dois modelos de chuveiro, o modelo A e o modelo B. O A para ser usado em onde? Numa tensão de 127 volts e o B em 220 volts. Se eu pegar o modelo A, eu tenho aqui 4 seletores de temperatura, certo? O primeiro seletor, que é a bolinha branca, não passa nada de corrente, mas também não passa nada de tensão, certo? A posição do aparelho desligado, certo? Ok? Segunda posição, uma bolinha escura ali, corresponde a 2.440 watts de potência, se for ligado em quanto? 127 e 4.400 watts se for ligado a 220. E assim por diante, ó. 2 bolinhas mais quente e 3 bolinhas mais quente ainda, certo? Porque tem maior potência ali. O disjuntor ou fusível deve suportar 50 amperes em 127 volts e 30 amperes em 220 volts. E a área da secção é fio 10 milímetros quadrados de área para 127 e
4 milímetros quadrados para 220 volts. Aliás, uma pergunta que muitos alunos me fazem, às vezes, é perguntar qual é a vantagem de utilizar, por exemplo, um aparelho 220 volts em vez de 127? Eu acho que dá para responder essa pergunta com esse quadro aqui, ó. Vamos olhar? Olha primeiro aqui, ó. Se eu trabalhasse com um chuveiro desse em 127 volts, olha quanta corrente passaria pelo disjuntor. 50 amperes. Se fosse 220 volts, olha a corrente. 30 amperes. Significa que num chuveiro de 220 volts passa menos corrente, certo? E como passa menos corrente elétrica pelo disjuntor, também passa menos corrente elétrica pelo fio, então, né? Aí o fio não precisa ser tão grosso. Olha a vantagem aqui, ó. Certo? Um fio 10 milímetros quadrados de área de secção para 127 volts e 4 milímetros quadrados para 220 volts. Ou seja, se eu tenho uma rede de 220 volts, eu posso utilizar fios mais finos. Certo? E isso barateia a instalação elétrica da residência, certo? Se eu trabalhar com fios 4 milímetros quadrados de área, eu vou gastar bem menos do que eu trabalhasse com fio 10 milímetros quadrados de área. Tá? Então, uma vantagem de você trabalhar com uma rede de 220 volts é que você pode trabalhar com menos corrente elétrica na fiação e trabalhar com fios mais finos. Com isso, sai mais barato, certo? A instalação da rede elétrica. Bom, mas vamos ver a questão aqui. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A, que é esse aqui. E ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo, ligar a ele, um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma corrente de instalação de um chuveiro do modelo B deveria possuir uma amperagem 40% menor. Ó, a questão diz que ele ficou intrigado com essa questão. Como um chuveiro de uma voltagem maior, precisou de uma corrente menor, né? 40% menor. Considerando-se que os chuveiros do modelo A e B funcionam na mesma potência de 4.400, ele está funcionando agora aqui, ó, nessa faixa aqui, tá? A razão entre as respectivas resistências elétricas RA e RB, que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de quanto? Ele quer saber qual é a razão entre RA e RB. Então, nessa questão, a pergunta que ele faz é assim, ó. Qual é a razão entre RA sobre RB, que vai justificar aquela diferença de corrente elétrica, certo? Ok? Só que a potência dos dois serão a mesma. De quanto a potência dos dois chuveiros? 4.400. Então, vamos pensar primeiro no modelo A, certo? Modelo A, nós sabemos que potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Só que estou pensando em qual chuveiro? Modelo A. Então, potência do aparelho do chuveiro A, DDP do chuveiro A e resistência do chuveiro A. Certo? Bom, potência de A vai ser igual a potência de B. Potência de B vai ser PB é igual a DDP de B ao quadrado dividido por RB. Na questão, ele diz que os dois chuveiros vão trabalhar com a mesma potência, não é? Então, se os dois vão trabalhar com a mesma potência, basta fazer o quê com essa potência aqui? Se os dois vão trabalhar com a mesma potência, o que eu vou fazer com essas duas equações aqui? Se a potência é a mesma, eu igualo, certo? É só igualar essas duas equações. Iguala isso com isso, como é que vai ficar? Aí, potência de A igual a potência de B, não é isso? Quem é a potência de A ali? O A ao quadrado sobre RA. Quem é a potência de B? O B ao quadrado sobre RB. Substituindo vai ficar assim. O A ao quadrado sobre RA é igual a quem? O B ao quadrado sobre quem? RB. Na questão ele pergunta quem? Quanto vale RA sobre RB. Se eu quero RA sobre RB, eu quero RB embaixo, não quero? Então eu pego RA que está dividindo e passo para cá fazendo o quê? Então, do outro lado vai ficar assim, ó, do outro lado aqui, já tem o RB, não tem? Passo o RA para cá, multiplicando, certo? Beleza? Desse lado, quem que eu já tinha? O A. Desse lado, eu tinha o A ao quadrado. O que eu vou fazer com o B que está multiplicando o RA? Passo para o outro lado dividindo, sobre o B ao quadrado. Certo? Na verdade, eu só troquei de lugar aqui, né? Esse com esse com esse, certo? Por que eu posso trocar? Até porque quando eu faço igualdade de fração, eu posso multiplicar esse vezes esse
posso inverter a ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Inverta a ordem. Tudo bem? Eu quero o resultado disso. O A eu sei. Quanto que é o A? Quanto que é a tensão de A? 127. Quanto que é o B? 220. Então substituímos, vai ficar assim. RA sobre RB é igual, em cima, 127 ao quadrado sobre 220 ao quadrado. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Certo? Acho que já fizemos essa conta hoje, né? Da questão anterior, né? Ok? Vamos lá. Isso vai dar quanto? 127 ao quadrado sobre 220 ao quadrado. 0,3, não era isso? 0,3, né? Então 0,3 nos quebrados aproximadamente. Certo? A alternativa qual? A. Tá? Tudo bem, pessoal? Tá? Reparem que nessas questões que a gente acabou de fazer, essa equação que a gente acabou de trabalhar, a potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, foi comum, não foi? Foi uma questão uma equação bastante comum. Eu acredito que seria bom vocês prestarem mais atenção nessa equação, certo? Tá? Porque não é a primeira vez, não foi o primeiro Enem que caiu, não foi o segundo, foram várias provas que já cobraram isso. Tá? Exatamente por quê? Porque são questões ligadas ao nosso cotidiano. Será que a gente pode ligar um aparelho errado? Será que a gente pode ligar um aparelho errado? Difícil acontecer isso? Ah, coisa muito comum de acontecer, hein? Ligar aparelhos errados. E até mesmo essa pergunta que a gente acabou de fazer aqui, isso aí responder para vocês. Será que se eu ligar um aparelho, ok, em 220, 127 volts, por que tanta diferença? Qual a vantagem de eu comprar um aparelho 220 volts, comparado com 127 volts, certo? Tá? Por exemplo, o estado de Santa Catarina trabalha com 220 volts. O Paraná trabalha com 127. Ok? Qual a vantagem disso? Vocês acabaram de ver. Você pode trabalhar com disjuntores com menor corrente e fiação mais fino. Isso sai mais barato. Pensa, por exemplo, em moradias socioeconômicas, por exemplo, certo? Casas populares, assim, que você tem que trabalhar com o custo mais barato possível. Se você puder trabalhar com fiação mais fina, certo? Sem risco aos usuários, e trazendo conforto para aquele pessoal trabalhando, mesmo com uma tensão mais alta, mas eles vão correr risco de gastar menos, certo? Porque como a fiação pode ser mais fina, isso traz grandes vantagens econômicas. Para ter uma pequena ideia, um fio 10 milímetros, ele custa, não é o dobro, ele custa muito mais caro do que o fio 4 milímetros quadrados ali de área. Dá uma diferença de quase 5 a 6 vezes o preço. Entendeu? Então, por isso que às vezes trabalhar com 220 volts numa rede é vantajoso. Uma questão principalmente econômica, certo? Tá?